Agora existe uma suspeita que Michele Bolsonaro, claro, também recebeu depósitos de rachadinha. Isso não é novo, gente. A Michele Bolsonaro já tinha recebido 16 mil reais que tinha sido identificado. Não é só isso. A gente fica, né? Os advogados falam, são valores irrisórios. Não, meus queridos, isso é o que foi identificado. Isso é o que conseguiu se identificar, não é tudo. Isso não é a totalidade do que está sob suspeita. Isso é o que está se conseguindo identificar agora no começo das investigações. Faz uma semana só que o celular do Mauro Cid foi apreendido. O tempo vai passar depressa sobre esses casos e eu acho que vocês estão bastante preocupados com isso, inclusive. Então, meus caros, para além do cheque de 16 mil reais que a Michele Bolsonaro recebeu do Queiroz, para o qual nunca deram nenhuma explicação convincente, porque o Bolsonaro falou que aquele cheque que gerou inclusive o apelido de Micheque, né? Aquele cheque era um empréstimo do Queiroz para ele, Bolsonaro, mas o Bolsonaro nunca provou isso. E como é que se prova isso? De um jeito muito simples. Você mostra a sua declaração de imposto de renda. Quando você pega um empréstimo pessoal de alguém, você precisa declarar na sua declaração de imposto de renda. Isso é obrigatório, está na lei. Bolsonaro jamais apresentou sua declaração de imposto de renda provando que aquilo era um empréstimo do Queiroz para ele. Por quê? Suspeito eu fortemente que ele está mentindo, porque o Queiroz é apontado nas investigações como o tesoureiro, o cara que concentrava a gestão dos recursos da rachadinha dos salários ou da integralidade dos salários de várias pessoas que não trabalhavam. E na época identificou-se um depósito de 16 mil reais para Michele Bolsonaro. E agora identificou-se vários depósitos sequenciais fracionados de Mauro Cid para Michele Bolsonaro, tá? Também agora carinhosamente apelidada de MiCash, porque agora não falamos mais em cheques, falamos em cash, em grana, né? Os saques eram feitos pelo tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens por questões de segurança, segundo a defesa do Bolsonaro, né? A defesa contratará um perito criminal, diz o UOL aqui, para demonstrar que não há nenhum desajuste entre as entradas e saídas de recursos. Nenhum documento, no entanto, foi apresentado pelos advogados ontem, né? A defesa mostrou a cópia de uma planilha com o que seriam os valores dos extratos de saques da conta pessoal do Bolsonaro entre 19 e 2022. E aí aquela coisa, né, do cidadão simplão, né? Uma compra de pizza, uma conta na farmácia, de manicure, uma prestação de serviço, era pago em dinheiro para que não se expusesse o tomador do serviço, no caso a primeira-dama, as filhas ou o próprio presidente. Além disso, temos o problema de proteção, de segurança em caso de compras de alimentos e supermercados para proteger contra qualquer tipo de ataque ou envenenamento. E aí para isso tem que fazer o quê? Comprar em dinheiro? Não entendi. Sério? Não entendi. Para você proteger o presidente de ser atacado com alimentos, ou tomar uma tomatada na cara, sei lá, ou ser envenenado, daí qual que é a medida de segurança para isso? Comprar em dinheiro. Realmente não entendi. Tenente-coronel Mauro Cid tinha acesso à conta bancária de Bolsonaro para realizar saques, diz o UOL aqui, né? Ele mesmo, Mauro Cid, sacava na boca do caixa da conta do presidente. Sempre custos pessoais. Havia uma contínua preocupação com fraude na conta do presidente, diz a defesa, com depósitos escusos. Sempre houve essa preocupação do presidente para protegê-lo de fraudes bancárias, ou seja, o Bolsonaro tinha medo que alguém depositasse dinheiro na conta dele para cometer uma fraude. Imagine isso, né? Alguém vai lá, eu vou depositar 1 milhão aqui, pum, olha, nossa, cometeram uma fraude, 1 milhão aqui na minha conta, que bom, vamos gastar. Os advogados falam em valores pífios, pouco importa se são valores pífios ou não. O que importa agora, a partir dessa investigação, é a origem do dinheiro. Não interessa se é R$1 ou R$1 milhão ou R$1 bilhão, isso é irrelevante para o caso. Os investigadores vão tentar focar agora na origem dos recursos. Qual é a suspeita? Que esse dinheiro passava de mão em mão e saía de um esquema de corrupção, roubo de dinheiro público, coisa que quem faz é ladrão. Eu estou usando essa palavra porque foi a palavra que usaram, né? Ficaram 5 anos tentando achar uma conta do Lula no exterior. E me acreditem, se tivesse achado, todo mundo saberia. Se tivesse achado uma conta do Lula no exterior, todo mundo saberia, isso viraria notícia, estaríamos falando sobre isso aqui, inclusive, né? Mas a grande Lava Jato não obteve êxito, né? Talvez porque essa conta não exista. Mas aí o Bolsonaro não sobreviveu a 5 meses de investigação, já encontraram uma conta dele no exterior e já estão com suspeitas aqui de que, para além da rachadinha convencional lá do Fabrício Queiroz, a Michele Bolsonaro, MiCash, tinha suas contas pagas por dinheiro de origem, por enquanto, insabida. Vamos deixar aqui, tá?
Polícia Federal achou depósito em dinheiro vivo para Michele. A Polícia Federal apura a suspeita de um esquema de desvio de recursos e rachadinha no Palácio do Planalto sob a gestão de Bolsonaro. Os investigadores identificaram a realização de depósitos em dinheiro vivo para a então primeira-dama. Esses repasses identificados totalizaram R$ 8.600. Esses repasses identificados na última semana, com a quebra de sigilo do Mauro Cid. Isso aqui não é a totalidade do que foi gasto, isso não é a totalidade de um possível esquema, não. Isso aqui é a ponta. A pontinha que foi identificada essa semana, que os investigadores olharam e falaram, opa, isso aqui tá estranho, isso não interessa se é uma quantidade irrisória ou não. Não existe roubo irrisório em se tratando de roubo de dinheiro público. Ou a gente vai estabelecer até um limite que as pessoas podem roubar. Tem um limite de roubo? 8.600, tá isso aí, tá tudo bem. Beleza. Não, né? Os depósitos usavam um método comum nos casos de rachadinha, conforme a investigação. Eram feitos de forma fracionada em pequenos valores para impedir o alerta aos órgãos de controle e identificação de irregularidades. Porque, gente, se você faz um depósito numa conta bancária, um depósito alto, segundo depósito alto, terceiro depósito alto, os órgãos de controle, por exemplo, o COAF, vão acender um sinalzinho amarelo. E aí um ser humaninho vai lá olhar para ver o que está acontecendo. Opa, peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Como essa pessoa recebeu aqui esse mês um depósito de R$100 mil, e no mês passado um de R$80 mil, e no mês seguinte um de R$120 mil. Nossa, meu Deus, essa pessoa recebeu R$3 milhões de depósito por ano, depósitos muito grandes. Então isso chama atenção e um ser humaninho tem que ir lá olhar. Se você deposita R$1.215 num dia, daí no dia 800 pila, daí no outro dia R$2.100, daí no mesmo dia você faz 5 depósitos de R$200, aí os órgãos de controle tendem a não pegar esse tipo de padrão, não é o padrão que se pega, tá? É por isso que esse esquema funciona desse jeito, tá bom? Não é para proteção de coisa nenhuma, na verdade é para proteção para não se ferrar, essa é a grande verdade. Como os pagamentos foram feitos em dinheiro, não há identificação da origem dos valores, essa é a grande questão, de onde veio esse dinheiro, de onde veio, não interessa se é pouco dinheiro e se era feito para proteger o Bolsonaro de envenenamento, não interessa. O que a polícia vai tentar identificar agora é de onde veio o dinheiro. Você trabalhou para isso? Você tem um trabalho formal? Tem uma carteira assinada? Tem uma empresa? De onde você tirou esse dinheiro? De onde o tenente-coronel Cid tirou esse dinheiro? Era do salário dele? Era do salário do Bolsonaro? Os valores fecham? Os valores batem? É mais do que só renda? Essa é a investigação que está em andamento agora, tá? No sábado, o UOL revelou os diálogos de Cid com assessores de Michele Bolsonaro, nos quais ele, Mauro Cid, demonstra preocupação com os pagamentos das despesas da então primeira-dama Michele Bolsonaro, porque poderiam resultar em acusações de rachadinha, e orienta para começar a realizar as despesas somente em dinheiro vivo. Então, Mauro Cid olhou para aquele negócio e falou, gente, vamos parar de depositar dinheiro e pagar conta da Michele usando o sistema bancário. Vamos fazer o quê? Vamos fazer como faz, por exemplo, isso não foi Mauro Cid que falou, mas sou eu que estou pensando aqui, como faz, por exemplo, o PCC, ou como faz, por exemplo, quem? A máfia siciliana. O que eles fazem? Como faz, por exemplo, o que faz o Comando Vermelho, né? Isso aqui estou pensando eu, não foi o que o Mauro Cid falou. Vamos começar a pagar tudo em dinheiro vivo. Por quê? Porque você não consegue rastrear dinheiro vivo. Uma nota de R$200, depois que passa da mão do Marcola para a mão do padeiro, ninguém mais sabe que aquela nota era do Marcola. Então é assim que o crime organizado age. Estou dizendo que a família Bolsonaro é uma família de crime organizado? Absolutamente não. Em outra reportagem, o UOL revelou que a PF identificou uma empresa com o contrato da Codevasf como origem de recursos transferidos a um integrante do Palácio do Planalto, responsável pelos pagamentos de despesas da Michele. Isso aqui já é outro esquema. Dinheiro do orçamento secreto e dinheiro público da União alimentava uma empresa estatal chamada Codevasf. O dinheiro dessa Codevasf, nesse caso aqui, vejam bem, é um outro caso envolvendo a Michele, passava para uma outra empresa chamada Empresa Cedro do Líbano. O dinheiro dessa empresa ia parar na mão de um outro assessor do Bolsonaro. Esse outro assessor do Bolsonaro mandava esse dinheiro para outras duas pessoas ligadas a Michele, entre elas uma tia da Michele. E lá na ponta, por exemplo, a fatura de cartão de crédito da Michele Bolsonaro foi paga. Entenderam? Dinheiro aqui público, seu, tá? Nosso dinheiro, nossos otários. O dinheiro dos otários está aqui. O dinheiro dos otários, que somos nós, ele vai para a Codevasf. Da Codevasf ele vai para a empresa Cedro do Líbano. Da Cedro do Líbano ele vai para um assessor do Bolsonaro. Do assessor do Bolsonaro ele vai para uma
pessoa ligada a Michele para outra pessoa ligada a Michele, entre as quais uma delas é tia da Michele e ali na ponta, por exemplo, o cartão de crédito da Michele foi pago, tá bom? Isso é um outro esquema. É normal isso aqui? Não é normal. As investigações estão em andamento, como eu já disse, mas eu tenho experiência suficiente para olhar um esquema desses e ter na minha mente claramente que isso é um esquema de roubo de dinheiro. É evidente o que está acontecendo aqui. Pode ser que depois do devido processo legal, transitado e julgado, aquela coisa toda, eles sejam considerados inocentes. Aliás, todos são inocentes até prova contrária, então Michele Bolsonaro é inocente, Jair Bolsonaro é inocente, Mauro Cid é inocente, toda essa gente é inocente por enquanto, tá? Mas as coisas parecem muito esquisitas, para dizer o mínimo. Uma reportagem bastante interessante da Folha de São Paulo, mostrando as ações que levaram a essa, entre aspas, né, devassa do dia a dia do gabinete Bolsonaro com essas quebras de sigilo. Então as quebras de sigilo propiciaram, né, a Polícia Federal entrar, né, dentro do dia a dia palaciano da família Bolsonaro. A partir de acesso a conversas de Mauro Cid, a PF teve ao menos outras 5 autorizações de Alexandre de Moraes, lembrando que Alexandre de Moraes só autoriza quebras de sigilo que são pedidas pela Polícia Federal. Então não, Alexandre de Moraes não acordou um dia mal-humorado, vestindo uma samba-canção do Bob Esponja e decidiu que ia quebrar o sigilo do Mauro Cid. Não é assim que as coisas funcionam, por mais que a extrema-direita, a malucada brasileira, gosta de fazer essa história e de contar essa mentira. Não é assim. A Polícia Federal pede quebras e o juiz autoriza ou não. Moraes para quebra de sigilo telemático e fiscal de pelo menos 13 pessoas e de uma empresa, incluindo 3 assessores do Bolsonaro e 2 assessoras da Michele Bolsonaro. No período, a corporação Polícia Federal apontou indícios de crimes para o Alexandre de Moraes, mas disse haver dúvida e até o momento não chegou a nenhuma conclusão, mesmo com conversas e contas bancárias. Claro, essa investigação, de fato, com os celulares na mão, começou na semana passada, né, gente? Na parte dos dados bancários, Moraes chegou a autorizar em alguns casos o acesso a informações de 2018, período anterior ao governo Bolsonaro, encerrado em dezembro de 2022, tá bom? Então, aqui nessa reportagem da Folha tem mais detalhes sobre a quantidade de quebras de sigilo, que por enquanto são 13. 13? Agora que eu me dei conta. São 13, né? Fica aí, Xandão. Não precisa mais, deixa esse número aí. Tá bonito. André Sadi, no blog da André Sadi, publicou hoje: Polícia Federal quer ouvir Michele Bolsonaro sobre pagamentos em dinheiro vivo relatados por Mauro Cid. A Polícia Federal quer ouvir Michele Bolsonaro. Uma quebra de sigilo mostrou que Cid, que foi braço direito de Bolsonaro durante 4 anos, orientou que despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de parentes fossem pagas em dinheiro vivo. As mensagens mostram ainda que Mauro Cid indicando às assessoras da Michele que depositassem valores em uma conta bancária da Michele. As informações foram reveladas pelo site UOL. A comunicação entre funcionários de ajudância de ordens da Presidência da República, que atendia Jair e Michele, mostra que os pagamentos das despesas do casal eram feitos sempre da mesma forma, em dinheiro vivo e de forma fracionada. Eu vou repetir de novo. Isso é coisa de máfia. Isso é um clássico sistema mafioso. Mas clássico, se vocês fizerem um curso de meia hora sobre lavagem de dinheiro, vai aparecer esse esquema aqui. Meia hora. Pode ser tudo legal aqui? Pode. Bolsonaro e Michele são inocentes. Eu vou repetir pela 1000ª vez. São inocentes até prova em contrário. O que eu estou dizendo aqui, esse esquema aqui, para quem trabalha com isso e estuda sistemas mafiosos, é um esquema de máfia. Pagamentos em dinheiro vivo, de modo fracionado. Isso é para evitar que o dinheiro possa ser rastreado. Isso é para evitar que a origem do dinheiro possa ser questionada. Isso é para evitar que os órgãos de controle financeiros no Brasil e em qualquer parte do mundo, quando funcionam minimamente bem, identifiquem uma luz amarela, uma movimentação estranha na conta bancária das pessoas. Isso aqui é um clássico sistema mafioso, tá bom, gente? Não há dúvida disso. Se vamos conseguir chegar em provas, se eles serão condenados, isso aí não sabemos de nada. A gente não é dono do futuro, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. No entanto, o presente, como está colocado, nos mostra um sistema mafioso. Muito bem, e para encerrar, Bolsonaro depõe a Polícia Federal nesta terça-feira na investigação sobre fraude em cartões de vacina. Esse presidente será ouvido na sede da Polícia Federal em Brasília no início da tarde, portanto, depois do meio-dia, tá bom?
Vou ficar de olho nisso. Se tiver alguma coisa bombástica, podemos, claro, voltar com o programa por aqui, né? Mas, de todo modo, fiquem de olho, prestem atenção. Se eu não voltar hoje ainda, a gente volta na quinta-feira com mais A Grande Guerra.